Bem, pessoal, dando continuidade então à nossa playlist 27 sobre o Guia 10 da Anvisa, eu já falei para vocês sobre o método dos mínimos quadrados ordinários, o método dos mínimos quadrados ponderados, né? Quando a gente usa um, quando a gente usa o outro, como é que a gente toma essa decisão sobre qual deles que nós vamos usar. Já mostrei uma parte lá do template onde nós vamos inserir os dados e vai ser feito o cálculo do do coeficiente de correlação, da inclinação, do intercepto, né? É feita também a análise dos coeficientes, quais coeficientes são válidos, quais que não são válidos. Tudo isso eu estou adotando 95% de confiança. É claro que você pode mudar, né, o grau de confiabilidade. Agora, um ponto importantíssimo que o Guia 10 fala é o seguinte: os resíduos, né, os resíduos do modelo gerado, né, da equação linear gerada, são seguem uma distribuição normal? Como que a gente pode avaliar isso? Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos sobre isso. Então, vou parar aqui o PowerPoint, vamos lá para o nosso template. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui na abinha exemplos, tá? Só recapitulando, esses exemplos são 4 curvas de calibração, delas têm comportamento heterocedástico e 2 têm comportamento homocedástico, tá? A primeira coluna aqui são as concentrações da solução química de referência e depois nós temos os sinais. Então, vou começar pelo heterocedástico aqui, eu vou copiar, né, sempre copiando, e aqui na entrada de dados eu vou colar, né, eu sempre gosto de começar do zero, eu vou deixar aqui pintadinho em verde um pouquinho mais escuro, nós, só recapitulando o seguinte também, aqui tem uma curva de calibração, né, ou solução química de referência, de 5 padrões, né, que é o mínimo que a RDC 166 pede, 5 padrões e 3 réplicas, né? Aí você pode fazer aqui até 20 padrões, tá? E 5 réplicas para cada um desses padrões. Então, eu tenho 5 pontos, 3 réplicas, o valor tabelado do Cochan é 0684, tá aqui, só digitar aqui, e aqui ele já me dá, olha, o valor calculado do Cochan. E ele está me dizendo que os dados são heterocedásticos. Aí utilize a aba mínimos quadrados ponderados. Então vamos lá. Aqui está na abinha mínimos quadrados ponderados. Essa parte que já foi feita automaticamente. Eu vou só refazer a parte aqui da regressão, né? Eu já mostrei para vocês como é que implementa a regressão no Excel de vocês. A única coisa que eu peço, apaguem os gráficos para não ficar sobrepondo vários gráficos um em cima do outro, tá bom? Então, deixa eu tirar minha cabeça daqui da frente. Eu vou colocar ela aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Dados, análise de dados. Eu vou usar a função regressão. Aí eu preciso y de entrada. O y é um sinal. Então, vou pegar aqui o sinal já multiplicado pela ponderação. Vou pegar o x de entrada. O x de entrada eu vou pegar a matriz que vai conter os dados para calcular o intercepto e os dados para calcular a inclinação. Rótulos. A primeira linha são os rótulos. Nível de confiança. Estou sempre adotando 95. Se alguém um dia quiser trocar, pode trocar aqui. Nesse caso aqui, eu vou ticar que a constante é zero. Eu não vou deixar o Excel calcular uma outra constante, porque a constante vai ser calculada a partir dessa linha, né, desculpa, dessa coluna aqui, intercepto. Resíduos padronizados, plotar resíduos, ajuste, e eu vou colocar aqui intervalo de saída na célula P1, tá? Então, eu vou dar um OK. Ele vai me avisar que já tem alguma coisa lá, eu vou dar um OK. Pronto, então já estão aqui todos os dados, né? O intercepto é menos 1,14, a inclinação é 1,73, o R, né, o coeficiente de correlação 0,999, o R quadrado 0,9999. Bem, e nós temos aqui que o intercepto ele não é significativo, tá? Isso é uma coisa interessante, tá?
E aqui embaixo já estão os dados previstos e os resíduos, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na abinha resíduos. Então, todos os dados já foram transportados para cá, né? Já estão transportados. Vejam que o previsto 75, o resíduo menos 95, então todos os dados já foram passados para cá, olha, no mínimos quadrados ponderados. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra função. Eu acho legal. Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando várias funções do Excel, né? Algumas coisas vocês já devem ter visto, mas não tem muita confiabilidade em usar ou não, não sabe direito como é que funciona, então estou mostrando para vocês como funciona. Mas antes de mostrar a função histograma do Excel, eu vou mostrar para vocês os gráficos. Olha. Então, como nós já vimos que os dados são heterocedásticos, a gente vai sempre olhar o mínimo quadrado ponderado. Então, aqui eu tenho o valor previsto versus o resíduo. Né? Então, veja que aqui a gente tem um comportamento um pouco estranho, né? Tudo indica que os dados não estão seguindo a distribuição normal. Por quê? Quando o valor previsto é alto, o resíduo também é alto. A gente não quer isso, a gente quer que os resíduos se distribuam de maneira totalmente aleatória, né? Então, como já decidi que é o menos quadrados ponderados, eu vou olhar esse gráfico aqui. Aí agora vamos ver a função histograma. Então, vou lá aqui em análise de dados, vou clicar aqui em histograma, ok? Intervalo de entrada. Intervalo de entrada são os resíduos dos mínimos quadrados ponderados. Rótulos na primeira linha. Eu quero que mostre esses gráficos aqui, né, esses dados aqui, intervalo de saída, coloquem aqui, ó, na célula G2. Está tudo gravado, né? Você pode parar, pausar, ir mais devagar, ir mais rápido, na sua velocidade. Vou dar um OK. Ele vai falar que já tem dados, então eu vou pedir para ele substituir. Pronto, olha, então esse gráfico aqui é o gráfico já atualizado, e aqui os dados já atualizados, só que aqui eu fiz uma pequena mudança, ó. Nesse, eu estou pegando o bloco e a frequência. Nesse outro aqui, eu estou pegando esse bloco e essa frequência aqui. Eu vou apagar aqui, ó. Os dados são os mesmos. Vejam que tem uma certa assimetria nos dados, né? Eu posso diminuir aqui a quantidade de casas. Deixa eu diminuir aqui. Veja que tem uma certa assimetria, né? Então aqui está o histograma, olha. Me parece que tem muito resíduos altos, né? E a gaussiana está um pouco assimétrica, né? Do mesmo jeito que eu vejo aqui, ó. Bem, então esses gráficos do histograma já o guia 10 pede para a gente olhar o histograma e sugere que a gente faça também o teste de Shapiro-Wilk. Né? Então vamos dar uma olhadinha no teste Shapiro-Wilk, mas está mostrando aqui parece que tem alguma coisa estranha, né? Bem, Shapiro-Wilk. Então aqui mínimos quadrados ponderados já está aqui. Então, o teste Shapiro-Wilk que eu estou usando, eu estou me baseando nesse site aqui, tá? Está muito bem explicadinho lá, todas as informações estão muito bem descritas. Só precisa ter atenção no seguinte: é, a quantidade de dados que eu tenho aqui é um número ímpar, né? Então, eu tenho 5 padrões, 3 réplicas para cada um desses padrões, então dá 3 vezes 5 dá 15. Então, a quantidade de resíduos que eu vou ter é um número ímpar, tá? Se fosse um número par, o cálculo é um pouquinho diferente, mas você dá uma olhadinha aqui se for o seu caso, dá uma olhadinha nesse site aqui que você vai entender rapidamente e pode escrever nos comentários aí do vídeo que eu tento ajudar, eu posso fazer um vídeo extra, mas a interpretação e a análise é muito simples. Bem, então aqui, o que eu vou fazer? Vou olhar nos meus quadrados ponderados, aqui está o resíduo dos meus quadrados ponderados. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a diferença. Olha, aqui os dados, eles estão em ordem crescente, né? Então, Shapiro-Wilk, eu tenho os resíduos originais, aqui estão os resíduos em ordem crescente. Então, eu estou usando a funçãozinha que se chama menor. Então, a ideia aqui é o seguinte, eu preciso colocar em ordem crescente e aqui eu preciso calcular uma diferença. Essa diferença é qual? É a diferença sempre entre o maior e o menor. Ó, o segundo maior menos o segundo menor.
o terceiro maior menos o terceiro menor, o quarto maior menos o quarto menor, o quinto maior menos o quinto menor e o sexto maior menos o sexto menor e, por fim, o sétimo maior menos o sétimo menor e o oitavo menor menos o oitavo menor. Então, é ele sobre menos ele mesmo, então dá zero. Aí depois, olha só, eu preciso fazer uma multiplicação. Que multiplicação é essa? Eu preciso pegar cada uma dessas diferenças aqui e multiplicar pelo valor de Shapiro-Wilk com 15 dados. Onde você acha isso, Denis? Shapiro-Wilk 2, ó. Veja quantos são os dados na planilha Shapiro-Wilk 2 e colhe os valores na coluna ao lado. Então, eu tenho 15 dados. Então, eu vou aqui em 15, ó. Eu peguei 15 dados aqui, eu vou copiar. Copiei e passei para cá. Simplesmente isso, tá bom? Se você tivesse 16 dados, você ia pegar a coluna do lado. Se você tivesse 6 dados, ia pegar isso aqui. Se você tivesse 39 dados, ia pegar esse valor aqui, tá bom? Então já copiei, já colei aqui. E agora eu preciso fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer essa multiplicação, tá? Então, ele está fazendo aqui a multiplicação, cada diferença vezes o correspondente valor aqui. O zero aqui não tem correspondente, né? Olha, não tem correspondente, vai dar zero, né? Aí eu preciso fazer uma soma dessa multiplicação e eu preciso calcular uma média dos resíduos e eu vou calcular o seguinte, eu vou calcular cada diferença de resíduo menos a média e elevar ao quadrado, né? Então, estou fazendo isso ó, automaticamente. Vou somar essa diferença e calculo esse valor aqui, que é esse DS. O que é esse DS? Esse DS é essa soma aqui elevado ao quadrado, dividido pela soma das diferenças ao quadrado. Bem, o DS aqui deu 0,78. Agora, o valor de DS ser comparado. Ó, eu vou até fazer um adendo aqui, ó, para a pessoa ver o Shapiro-Wilk 3, né? Então você vai lá na planilha Shapiro-Wilk 3 e você olha com 95% de confiança, eu estou dando 95% de confiança, né? N igual a 15, o valor tabelado é 0,881. Então basta digitar 0,881 aqui e ele já me dá aqui uma conclusão. Os resíduos não seguem uma distribuição normal. Se o valor calculado aqui é menor do que o valor tabelado, implica que os dados não seguem uma distribuição normal. A gente tinha visto já visualmente, né, essa informação aqui, ó. Veja que quanto maior o valor previsto, maior o resíduo. Isso não é legal, isso mostra que os dados não estão seguindo uma distribuição normal. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o outro teste para esses dados heterocedásticos aqui, ó. Eu vou copiar essa outra curva de calibração. Eu vou passar aqui para a entrada de dados, para ele refazer todos os cálculos. Eu vou só gosto de deixar isso aqui pintadinho com um verde mais escuro. Veja que os dados são heterocedásticos. Utilize a aba MMQP. Então, olha lá, MMQP. Então, ele já fez todo esse cálculo aqui. Eu só preciso repetir aqui. Ó. Eu sempre gosto, vamos reproduzir tudo, né? Para que vocês façam os cálculos com bastante segurança. Então, eu vou usar aqui a regressão, intervalo de entrada, já está certo, o X já está certo. Bem, eu esqueci de apagar. Deixa eu dar um cancelar aqui, só apagar os gráficos, senão vira uma confusão de gráficos aqui depois, porque ele não apaga o gráfico anterior, né? Bom, apaguei os gráficos, deixa eu de novo aqui. Bem, só vou dar um Enter, né? Dar um OK agora. Pronto, já calculou? Então veja que aqui nós temos que o intercepto ele não é significativo, ele já refez todos os cálculos, o coeficiente de correlação, o R quadrado, que é o coeficiente de determinação, já calculou os resíduos, já transportou para cá.
Olha só, dessa vez a gente pode ver que os resíduos, a gente tem resíduos negativos, a gente tem resíduos positivos, e eles estão mais ou menos distribuídos de forma aleatória, né? E eu preciso ver agora o histograma, vou refazer esse histograma aqui, ó. Análise de dados, histograma, os resíduos, domínios quadrados ponderados, o intervalo de saída, então ok. Pronto, olha, ele já refez o gráfico. Vejam que agora a gente tem um perfil que mostra uma certa disposição normal, né? Aí agora vamos lá, dar uma olhadinha no Shapiro. Eu já refez todos os cálculos, né? Olha só, o valor de ds menos w para os mínimos quadrados ponderados é 0,91. É maior do que o valor tabelado. Ou seja, os resíduos seguem uma distribuição normal, tá? A gente viu aqui pelo teste Shapiro-Wilk e a gente viu também através do histograma que foi calculado. Bem, recapitulando, na abinha Shapiro-Wilk 2, eu tenho todos os valores para serem colocados aqui. E na abinha Shapiro-Wilk 3, eu tenho os valores para serem comparados para n até 50, né? Com 90, 95, 99% de confiança. Tá ok? Eu vou parar esse vídeo por aqui. No próximo, a gente vai fazer as mesmas coisas, só que para os dados dos mínimos quadrados ordinários, tá? Que são esses dois exemplos que estão aqui embaixo, que seguem uma distribuição homocedástica. Eu vou parar aqui a gravação. Um abraço para vocês, curtam o canal, se inscrevam e divulguem.